Olá, boa noite. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa live. Vamos chegando, gente. Boa noite a todos vocês. A gente está aqui em mais uma live. Quero esperar aí um pouquinho, alguns segundos para a gente falar um pouquinho sobre... Vamos falar sobre medo hoje. Já vou colocar aqui fixado já o tema da live. Vou colocar aqui, oi Glauca, tudo bom, linda? A princesa é você. Vou colocar aqui, olha, o tema da live. Superando o medo em meio às incertezas. Gente, vamos falar sobre medo hoje. Quem não tem medo, atire a primeira pedra. Olá, Ian, seja muito bem-vindo. Olá, oi, Carla. Oi, Paulino, Pastor Sintra. Gente, seja muito bem-vindo. Eu já quero pedir um favor para vocês. Quero saber se vocês estão me ouvindo e me vendo bem. Manda um joinha aí para mim, pra gente poder já começar. A gente vai falar sobre medo e como superar esses medos, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é medo, o que a gente pode fazer para superar o medo. Bem-vindo, Silvano, Fabrício, Ian, Ruth. Obrigado, gente. Então vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem, né? Tô aqui com as minhas anotações para não deixar passar nada de tudo que eu quero falar para vocês, né? De pontos importantes pra gente falar hoje, discutir um pouquinho hoje sobre medo. E aí eu já quero deixar já aberto aqui pra vocês, se vocês quiserem deixar alguma pergunta para eu poder responder no finalzinho, fiquem à vontade, ou temas, sugerir temas. A gente aqui é um espaço bem democrático pra gente poder discutir, aprender um pouquinho juntos, não é? À medida que a gente ensina, a gente também aprende. Bem-vinda, Emília, tudo bom, minha querida Célia? Olha, eu quero pedir um favor para vocês, eu queria pedir um favor. Tem um aviãozinho aqui, ó, a gente chama de avião, outro chama de seta. Tem uma setinha aqui embaixo. Aí eu queria que vocês enviassem para todas as pessoas da agenda de vocês aí, do perfil de vocês, eu queria que vocês enviassem essa live. Aproveitar, se você não fez a sua boa ação de hoje, então aproveita agora e faça a sua boa ação agora. Aproveita agora e envia aí para as pessoas que você tem aí no seu perfil. Aproveita agora e já manda para essas pessoas aí. Você vai ajudar pessoas que você tem aí nos seus relacionamentos e que provavelmente vão querer aprender um pouco mais sobre medo, como superar o medo, o que fazer nesse período onde a gente tem tantas incertezas, né? Será que existe um tempo onde a gente tem tantas certezas? Será que a gente só está passando agora em períodos de incertezas? Então vamos falar um pouquinho sobre medo, tá? Eu já quero começar falando para vocês que o medo, ele é... O medo, deixa eu desligar aqui, que tava um sonzinho aqui, só para esperar a gente começar. Então vamos falar um pouquinho sobre medo hoje, não é? E o que é o medo? Muita gente tem o desejo de viver sem medo algum. Mas o que é o medo? O medo é uma emoção primitiva do ser humano. Você imagina nós, seres humanos, lá, homens primitivos morando nas cavernas, não é? Tendo tanto perigo ao nosso redor. Você imagina a gente vivendo na selva, na floresta, e a gente vivendo sem medo algum. Vou tirar aqui os comentários só pra não ficar. Deixa eu só ver como é que eu tiro os comentários aqui, gente. Só um minuto. Porque tá atrapalhando aqui um pouquinho. Então, mas como eu estava falando, o medo, você imagina nós, seres humanos, né? Vou deixar aqui os comentários. Imagina nós, seres humanos, vivendo lá na época das cavernas,
O ser humano, ele precisava ter esse medo. E aí Deus, o ser criador de todas as coisas, eu não sei no que você acredita, independente disso, como a gente foi criado, Deus colocou esse sentimento, essa emoção em nós. E essa emoção é uma emoção de preservação. O ser humano, quando ele estava lá nas cavernas, ele precisava do medo para entender que era necessário ele se autopreservar. Porque se nós fôssemos seres que não tivéssemos medo algum, nós jamais teríamos chegado até o dia de hoje, porque a gente sairia da nossa cabana, da nossa caverna, sem considerar que lá fora existiria um mamute, um animal selvagem, um tigre, uma onça, não sei. A gente enquanto ser humano, a gente é um ser frágil. Então, nós temos alguns animais selvagens que é capaz de matar um ser humano. Então, o medo é algo primitivo. O medo é importante. Então, eu já quero já trazer, desmistificar aqui algo do senso comum que as pessoas deveriam viver totalmente, né, na ausência de medo. Então, não, o medo é altamente importante. E o medo está muito relacionado com a ansiedade, ao estresse. Eu vou falar um pouquinho qual a diferença, né, entre medo, ansiedade e estresse. E por que é importante esse medo na nossa vida? O medo, como eu disse, ele nos preserva. O medo preservou a nossa espécie para que a gente chegasse até aqui. E por que o medo é importante na nossa vida? Por exemplo, no dia a dia. O medo, já é algo que pode diferenciar, né, da ansiedade. O medo é sempre algo palpável, algo tangível, algo observável. Quando você tem medo, você geralmente tem medo daquilo que você consegue conhecer, consegue imaginar, consegue tocar, ou algo que vai te fazer algum dano ou algum prejuízo. Então é importante a gente discernir a questão do medo. Porque, por exemplo, se você vai atravessar uma rua, você vai atravessar com cautela. Por quê? Você tem medo que um carro te atropele e te cause um dano. Então isso é o medo. E isso é um medo importante. Se a gente fosse comparar com as crianças elas não têm noção do que é essa emoção do medo. Essa emoção primitiva do medo. Uma criança pode pegar, colocar a mão na boca de um cachorro feroz, porque ela não tem noção do que aquele cachorro, do que aquele animal pode fazer contra ela. Que aquele cachorro pode feri-la, inclusive matá-la. Então nós, quando evoluímos, quando crescemos, né, nós nos tornamos adultos, tomamos consciência daquilo, do que é medo e que nós precisamos nos autopreservar, a gente passa a diferenciar, ter essa diferenciação do que é o medo paralisante e do que é o medo normal, considerado até saudável, salutar, que vai preservar a tua espécie, vai preservar a tua vida. Então essa já é uma diferenciação. E agora vamos falar um pouquinho de ansiedade. E qual é a diferença entre medo e ansiedade? A ansiedade geralmente ela está relacionada a áreas do cérebro onde zonas neurológicas, né, relacionadas ao medo, mas a ansiedade geralmente ela está ligada a algo intangível, geralmente ela está ligada a algo que você não mensura. Vamos dizer aqui algo que é muito interessante. Vocês sabem qual é o maior medo da humanidade? O maior medo da humanidade é falar em público. Ganha até do medo de morrer. Alguns cientistas ingleses fizeram uma pesquisa na Inglaterra com a população da Inglaterra e eles demonstraram que cerca de 40% da população, cerca de 40% do medo daquela população era o medo de falar em público e somente 19% era o medo da morte. Então você vê que o medo de falar em público, e a gente vê que não é um medo, na verdade é uma ansiedade. Por quê? Dificilmente você ouve alguém que por conta de, vamos supor, de dar uma palestra, de dar uma aula, tenha sido atacado pela sua audiência, pelo seu público, não é? Pela sua plateia e tenha sido assassinado, tenha sido morto por conta de estar falando em público. Então, na verdade, esse medo é uma ansiedade, é um medo daquilo que não é real, medo daquilo que ele não pode mensurar, medo de uma possibilidade. Então, essa acaba sendo uma diferenciação simples, né, entre o medo e a ansiedade. Interessante que a ansiedade, a gente pode ter crises de ansiedade, não é? Porque você começa a ser direcionado por esse medo exacerbado
passa para um quadro ansioso e a pessoa começa a entrar em hiperventilação, ter taquicardia, sudorese, tudo aquilo que na verdade parece até um ataque cardíaco, mas na verdade só é um quadro ansioso. Então a gente vai falar hoje também como se prevenir, como poder superar, quais são algumas medidas que a gente pode tomar para que a gente possa diminuir aí esse medo, controlar esse medo, porque o medo é sim importante, a ansiedade também é sim importante. São sensações, são emoções, na verdade emoções primitivas do ser humano e que preservou a nossa espécie e nos trouxe até aqui. Então é importante a gente poder saber, avaliar, né, a nossa ansiedade, que grau que ela está, e a gente poder entender como a gente está vivendo, se a gente está vivendo num nível de ansiedade e medo muito grande. E aí eu queria também falar um pouquinho sobre estresse, só porque está tudo relacionado, né? A gente está falando sobre medo hoje, você que está chegando agora, a gente está falando sobre como superar o medo no meio das incertezas. E aí só diferenciando um pouquinho o que é medo, ansiedade, estresse. O estresse já é a reação bioquímica no cérebro, né? E o cérebro você pode mensurar, porque na reação bioquímica nós vemos algumas liberações de noradrenalina, adrenalina e cortisol no sangue. Então você pode medir o nível desses hormônios, né, desses neurotransmissores no nosso sangue, e a gente pode medir o nível de estresse. Tem gente que está no nível de estresse exagerado e alguns no nível de estresse mediano. Então o estresse ele pode ser mensurável. Já o medo e a ansiedade não tem como você medir, porque é totalmente subjetivo. E aí a gente já vai começar a falar sobre, se você quiser anotar, eu te aconselho a anotar. É importante, aquilo que fica guardado na nossa mente, ele sai muito rápido da nossa memória. Então, se você quer passar para a memória de consolidação, é importante você anotar, você aí que está nesse momento de incerteza. Quem não está no momento de incerteza? Nós estamos num mundo atual, onde todos nós estamos passando por incerteza, estamos todos dentro de uma pandemia, estamos todos no mesmo mar, não estamos todos no mesmo barco, cada um está numa embarcação diferente, porque cada um está enfrentando de uma forma diferente, não é? Mas estamos todos no mesmo mar e o mar está revolto. Essa pandemia tem trago muitas incertezas. Mas aí, o primeiro ponto que eu já quero falar para vocês, aí queria que vocês anotassem, não é? E que eu já quero falar para vocês é a questão de nós aceitarmos a mudança. É interessante que às vezes nós temos resistência em aceitar as mudanças. Nós queremos que o mundo esteja exatamente da forma como ele era ou como a gente acha que ele deveria estar. E o mundo, a nossa vida, a nossa vida ao redor, ele está em constante movimento, em constante transformação. E isso é altamente positivo, só que muitas vezes nós não aceitamos a transformação. E aí, o primeiro ponto que nós vamos poder superar o medo é a aceitação. Aceitar. E aceitar as mudanças aonde? Aceitar as mudanças na nossa jornada, não é? Essa aceitação, essas mudanças, elas fazem parte da nossa jornada evolutiva. E você aceitar é a primeira condição do ser humano quando ele quer mudar qualquer coisa, quando ele precisa se adaptar a qualquer coisa, é a aceitação. Então, o primeiro ponto de hoje, anota aí, é a aceitação. Eu já queria falar para vocês que à medida que vocês forem tendo alguns insights, eu queria que vocês colocassem aqui embaixo para eu saber como é que tá sendo essa live de hoje, até temas que vocês gostariam que eu tratasse na próxima live, que eu quero fazer live aqui toda semana com vocês, voltar a fazer, não é? Na pandemia, antes da pandemia eu sempre fazia live, mas agora na pandemia foi uma chuva de lives, eu acabei diminuindo, mas é uma forma muito grande de eu passar conhecimento, resolver questões, responder perguntas. E se você gostaria de perguntar alguma coisa para uma psicóloga ou uma coach das emoções, aí, chegou a sua hora, tá bom? Então vem com a gente, acompanha que a gente vai fazer live com mais frequências, falando sobre emoções, sobre cura emocional, feridas emocionais, então vem com a gente, tá bom? Então continuando aqui, né, depois do segundo ponto aqui, o primeiro ponto é a aceitação, e o segundo ponto é abrir mão da necessidade neurótica de controlar todas as coisas.
Às vezes a gente acha que a gente tem a capacidade de controlar tudo e todos à nossa volta. Só que simplesmente esse cenário foi até importante para nós refletirmos um pouco como ser humano, como humanidade. A gente não controla nada. A gente não controla as nossas vidas, a gente não controla a vida do outro, a gente não controla o clima, a gente não controla as circunstâncias ao nosso redor. Então, o segundo ponto é abrir mão dessa necessidade neurótica que a gente tem, que a gente conserva em querer controlar tudo e todos. Não dá para controlar. Você simplesmente tem que fazer a sua parte e esperar a reação da natureza, a reação da sociedade, a reação do universo, a reação do mundo a você. Porque, por exemplo, alguém que estude, não é? Ela vai fazer a parte dela, ela vai estudar, vai se formar, mas isso vai garantir que ela tenha um trabalho? Não, vai precisar haver uma reação contra a sua ação para que ela possa saber do resultado. Não é uma equação, 2 e 2 são 4. Essa equação lógica e matemática somente nas ciências exatas. E no mundo das relações humanas não é uma equação matemática, é uma equação emocional, não tem um número exato. Então, no mundo das emoções, 2 e 2 não são 4. Pode dar 5, pode dar 6, pode dar 0, pode dar 1, pode dar menos 1. Então, abra mão da necessidade neurótica de controlar as pessoas e as coisas ao seu redor. Então você não pode controlar, tá? Eu fiz uma anotaçãozinha aqui, são muitos pontos só para eu não esquecer, tá? É interessante que a gente fala muito sobre medo, né? E o medo, a pessoa corajosa, né? Fala-se tanto, né, que a pessoa corajosa não é aquela pessoa que não tem medo, mas é aquela pessoa que enfrenta o seu medo. E qual é a importância de enfrentar o medo? É porque o medo, ele não vai ficar ali para sempre. O medo, ele vem, ele se manifesta em determinado momento, mas depois, se você insistir, não é? Eu costumo dizer, vá com medo, mas vá. Vá apesar do medo, vá ainda que o medo queira te paralisar. Então é importante a gente agir independente do medo. O corajoso não é alguém sem medo. O corajoso é aquela pessoa que, apesar do medo, ela enfrentou e ela foi além das suas limitações. A palavra coragem, essa raiz cor, ela está relacionada a coração. Então, o corajoso é aquela pessoa que age com o coração. É interessante a gente saber, a gente entender que a primeira coisa que bateu quando a gente estava vivo, que deu sinal de vida, não foi a nossa respiração. Não é? Quem consegue ficar mais de, não sei, qual é o campeão aí que fica tanto tempo em apneia, sem respirar, sei lá, 4, 5 minutos, eu não sei, 3 minutos? Mas ninguém consegue ficar mais de 5 minutos, eu creio, não é? 10 minutos que seja sem respirar. E nós tivemos essa experiência após o nascimento, mas o nosso coração já batia antes mesmo da gente nascer. É o primeiro órgão a dar sinal de vida quando um bebê está sendo gerado. Então, uma pessoa que ela ouve o seu coração, porque às vezes a pessoa que é dominada pelo medo, ela se cerca da sua razão. E às vezes a gente tem um hábito de dizer, não é? Fulano é muito almático, você é muito almático, você se deixa levar muito pelas emoções. Então, o problema não está em se deixar levar pelas emoções e viver apenas na razão. Eu mesma era uma pessoa que me gabava de dizer que eu era uma pessoa totalmente racional. Há alguns anos atrás. Eu dizia, não, eu sou uma pessoa totalmente racional, eu não sou emoção, eu só sou razão. E aí, muitas vezes, eu ia contra as minhas emoções, contra o meu coração, porque eu achava que eu estava totalmente cercada da razão. Quantos de nós não coloca os nossos defeitos como fosse uma qualidade, tamponando, né, envolvendo aquele defeito numa aura de qualidade, mas na verdade não é, eu estava querendo esconder. Então, assim, é importante você dar ouvido ao seu coração. A questão é o equilíbrio entre a razão e a emoção. Você não pode ser somente racional, porque você vai passar por cima das suas emoções, dos seus valores, vai esquecer quais são os motivos pelos quais você chegou até aqui, levados pelas suas emoções, e aí você vai se ferir
você vai ferir o seu lado emocional. Agora, também se você for só levado pela emoção, você não vai avaliar o perigo. Ninguém entra numa piscina, mergulha de cabeça numa piscina sem saber se aquela piscina tem água. Então, a cautela, ela vai fazer o que com a gente? Ela vai fazer com que a gente vá medindo os níveis da piscina. Se você não conhece, você não vai mergulhar de cabeça com os olhos vendados numa piscina, se você não sabe se tem água, se você não sabe o nível de profundidade. Então, o equilíbrio entre a razão e a emoção vai fazer com que você possa ter melhores resultados assim, alinhados aos seus valores. Então, é importante você saber que você precisa estar com isso em equilíbrio. Não adianta só dizer que você é só razão, não é? Assim como eu um dia fui assim, e outras pessoas falam assim, eu só coração, então você é só emoção, e você vai acabar ferindo a sua razão, esquecendo de avaliar os reais perigos e, como eu uso essa metáfora, medir a profundidade da piscina na hora de mergulhar de cabeça. Tá bom? Me fala aí, gente, algum desses pontos você já conhecia enquanto eu bebo uma águazinha? Ponto número 4. Desculpa, número 3. Ponto número 3. O ponto número 3 é trate-se bem. A gente tem um péssimo hábito. Desculpa, alergia. O ponto número 3 é trate-se bem. Nós temos o péssimo hábito de tratar melhor as pessoas do que a nós mesmos. Às vezes a gente não se aceita, não tem empatia com a gente mesmo. Aquele autocuidado, o amor próprio. Esse cuide-se bem, ele está muito relacionado ao amor próprio e ao autocuidado. Nós temos um péssimo hábito, se você pode lembrar aí da sua infância, você lembra que a gente sempre deixava a melhor louça para visita, a melhor toalha para visita, a melhor roupa para sair, e a gente acaba mandando uma mensagem para o nosso cérebro que nós não somos dignos o suficiente daquele cuidado tão rebuscado, tão fino, daquela gentileza, daquele carinho, daquele gesto de cuidado. Às vezes a gente gasta toda a nossa educação, todo o nosso toda a nossa suportabilidade com o outro, e nós não somos benevolentes, pacientes conosco mesmo, com a gente mesmo. Então, assim, é importante você tratar-se bem, acolher-se. O amor próprio, o autocuidado é muito importante para você conseguir superar as situações de medo. Porque quando você se abraça, quando você se consola, quando você se trata bem, você acaba trazendo para você mais autoconfiança. Então, o ponto número 3 é trate-se bem, seja mais honroso com você mesmo, seja mais generoso consigo mesmo. A gente tem o hábito de realmente tratar as pessoas muito melhores do que às vezes a gente trata a nós mesmos. Nós somos pacientes, por exemplo, com o nosso chefe. Não teríamos coragem de explodir, não é? Numa situação de erro com o nosso chefe, e a gente acaba sendo impaciente, né? Eu já vi pessoas se chamarem de burras, de ignorante, de idiotas, usarem tantos termos negativos consigo mesma, e quanto para outras pessoas que ela ama, ou que ela tem uma relação de respeito, não é? Que ela coloca num nível elevado, como um chefe, um amigo, um padre, um pastor, não sei, alguém que você tem um conceito que você considera, você acaba tratando-se pior do que você trata as outras pessoas. Então, o ponto número 3 é trate-se bem. Você merece amor próprio. Então, se ame. Ponto número 4 é foque nas suas sensações. Quando a gente está num período de medo, a gente acaba por não entender um pouco as nossas sensações. E é importante a gente se voltar quais são as nossas sensações naquele momento. Se possível, destacar 3 sensações de cada elemento sensorial, seja no tato, que gosto você está sentindo, seja no paladar, né? Que gosto você está sentindo, o que você está sentindo na sua boca, na audição, o que você está ouvindo, não é? No tato, o que você está sentindo na sua pele. É importante você estar atento para as suas sensações corporais. Entenda-se, tenha essa consciência corporal, porque é importante isso
para você vencer o medo, porque você vai diminuir a sua ansiedade, diminuir o seu medo, tomar mais consciência corporal, assim você vai conseguir sair desse quadro de medo exacerbado para ir para um medo somente aquele medo normal, primitivo, aquela emoção que preserva a nossa espécie, que preserva a sua vida. Tá? Então isso é muito importante. É o ponto número 5. É importante a gente entender, se você tá anotando aí, depois você me diz aí o que você tá achando, tá? Eu acho muito importante. Anotar os nossos pensamentos, é importante anotar os nossos pensamentos e medos. Os cientistas que estudam, né, as neurociências, eles não sabem explicar muito bem, mas é muito importante que a gente ativa determinadas áreas do nosso cérebro quando a gente escreve. Eles às vezes eles relacionam isso porque talvez a escrita seja uma atitude muito primitiva, um comportamento muito primitivo, mais do que digitar, né, teclar. Então escrever, ele ajuda muito mais a ativar determinadas áreas do cérebro. E como escrever os pensamentos e os medos nos acalma. Porque a gente acaba tendo um contato, é como se fosse uma catarse, você acaba colocando para fora, vai expurgando aquilo e vai trazendo um relaxamento. Isso pode ser até importante, você que faz terapia, você que faz análise, tem aí um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, não sei, né, um conselheiro, isso até pode ser um conteúdo para depois você levar para esse profissional, ou simplesmente você escrever, né, somente, e você depois quiser rasgar e queimar, mas isso funciona como uma forma de descarga, como uma forma de compensação, como uma forma de colocar realmente para fora. Então é importante aí esse ponto número 5, que é anotar os seus pensamentos e medos. Coloca no papel aí, quando começar a vir na sua cabeça, você começa a anotar. Às vezes a gente se depara com aquilo tudo que a gente escreveu e acaba vendo que não é tão real assim, não é para tanto. Então, quando a gente escreve, a gente acaba se deparando com isso, e aí eu várias vezes já fiz isso, e é importante a gente anotar. E a gente olha, quando a gente se distancia daquilo, a gente olha, a gente olha por perspectiva, a gente vê, nossa, isso não era para tanto. Então, realmente traz uma calma, traz um equilíbrio, né? Traz um conforto, anotar os nossos pensamentos e os nossos medos. Número 6, que é muito importante, e eu já falei aqui no começo, que é algo que a gente não vive sem, é a respiração. O ar é condição importantíssima, não é? Do indivíduo. A gente pode ficar dias sem água, mas a gente não fica dias sem ar. E é importante fazer a respiração adequada. A gente pode observar que o bebê, ele respira de forma diafragmática, né? Ele levanta a barriguinha e desce. E nós, à medida que vamos crescendo, a gente vai perdendo essa capacidade de respirar corretamente. Então, atentar para a sua respiração. Faça uma respiração profunda e relaxante. É importante você entender a importância da respiração. Eu falo sobre a respiração em quadrado, né? Em que você inspira 4 segundos, prende 4 segundos, expira por 4 segundos, prende por 4 segundos, expira novamente. E assim você vai fazendo esse quadrado de inspirar, prender, expirar, prender, inspira. Então faça essa respiração em quadrado, não é? Essa respiração diafragmática, uma respiração profunda e uma respiração consciente. Pessoas que estão em crise de pânico ou em crise de ansiedade, que está relacionada a áreas neurológicas do medo, essas pessoas elas têm uma dificuldade de respiração. Geralmente quando alguém está entrando numa síndrome do pânico, numa crise de síndrome do pânico, ela respira de forma curta e acelerada. E quando você não oxigena o seu cérebro, você acaba por ter confusão mental, sensação de desmaio, de fraqueza. Então você vai ter essas sensações estão relacionadas a quê? A morte. Então alguém quando
quando tem essa sensação, ela pode achar, se ela está numa crise de pânico ou de ansiedade, ela pode achar que está morrendo, mas na verdade ela não está simplesmente respirando corretamente. Então, a importância de respirar corretamente, não é? Respirar profundamente, respirar no diafragma, né? Diafragicamente, não sei falar, pelo diafragma, né? Então, essa é a importância de nós respirarmos corretamente. A gente não consegue ficar sem oxigênio, a gente não consegue ficar sem ar. E respiração é de suma importância. Esse foi o ponto 6. E o ponto 7 é relaxa a musculatura. Se você for pensar, quando nós estamos com frio, no tempo muito frio, a gente sabe que a gente fica até com as costas, com os ombros, as costas muito tensionado por conta do frio. E a gente acaba convertendo isso, depois de alguns dias, se isso perdura, em dores musculares. E olha a importância de nós relaxarmos a musculatura. Sabia que quando você movimenta a sua articulação, o seu corpo, você libera substâncias no seu sangue, são substâncias relacionadas ao prazer. Então, quando você está com um quadro muito exacerbado de medo, a importância de você relaxar a musculatura, fazer um exercício de alongamento, de relaxamento, isso vai ser importante para liberar esse estresse, liberar essa ansiedade, diminuir, não é, esses níveis, esse grau aí de medo exacerbado. Então, a importância de você fazer um relaxamento na sua musculatura corporal, ok? Gente, vocês estão gostando do conteúdo? Me dá um joinha aí, não fiquem apáticos não, me digam aí o que vocês estão achando da gente até agora. É muito importante a gente ter um feedback de vocês, afinal de contas eu só tô aqui, não é, por causa de vocês, tá bom? Portanto, trazer conteúdo para vocês, tá? E aí, pra gente já caminhar pro final, é muito importante, gente, aqui o ponto 8, né? Anotando aqui, o ponto 8 é muito importante nós formarmos uma rede de apoio. Algumas pessoas têm uma filosofia de vida assim: eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém para viver e para me sentir bem. O fato da nossa sensação conosco, né, do auto-amor, da autoestima, é muito importante, é muito válido, mas é de suma importância nós termos uma rede de apoio. Alguém que você possa contar em momentos de crise, alguém que você possa contar em momentos que você queira conversar, que você precise conversar. Então, um amigo de confiança, um padre, um pastor, um conselheiro, um psicólogo, um psiquiatra, não é? Um terapeuta. Faça a sua rede de apoio, tenha a sua rede de apoio, mantenha essa rede de apoio. Se você não tem ninguém perto de você, existem alguns grupos online que se reúnem, que fazem essa rede de apoio para conversar. É importante o poder da catarse. O Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise, quando cunhou esse termo catarse, que foi relacionado, que é a palavra relacionada à possibilidade do ser humano falar sobre as suas angústias, sobre os seus medos, sobre as suas neuroses, ele viu que existia uma descarga de energia e existia uma melhora a partir do momento que as pessoas falavam. Então, quando você forma essa rede de apoio, você tem pessoas que podem te ouvir no momento em que você está em crise, no momento em que você está precisando. Não só quando a gente precisa, é óbvio que pra gente manter essa rede de apoio no momento de necessidade, a gente vai fazer a manutenção quando tá tudo bem, não é? Afinal de contas, a gente é um ser de relacionamento, a gente precisa manter esses relacionamentos, afinal de contas, nós só nos sociabilizamos a partir do outro, a gente só é humano a partir do outro, porque a gente foi criado no meio dos seres humanos. Então, a importância de nós mantermos esses relacionamentos e, né, essa rede de apoio funcionando enquanto tá tudo bem, porque no período em que você entra em crise, que você tem algum problema, tem uma crise de ansiedade, né, uma síndrome do pânico, você poder lançar mão dessa rede de apoio, não é? Um amigo, um padre, um pastor, um psicólogo, não sei, uma pessoa que você se sinta, né, um conselheiro, uma pessoa que você se sinta confortável de dividir aí quais são os seus medos nesse período de incertezas, tá bom, gente? Olha,
Então essa é o nosso conteúdo de hoje. Eu quero agradecer vocês pela presença, eu quero agradecer vocês por estar aqui. E aí eu já quero convidar vocês para essa semana que segue. Eu provavelmente vou estar fazendo uma outra live quarta ou quinta-feira, trazendo conteúdo. E se vocês quiserem sugerir algum conteúdo para eu estar falando nessa semana ainda, fiquem à vontade, pode me mandar aqui um DM, me manda aqui no direct, se quiser deixar aqui embaixo também. Essa live vai ficar salva, vou ver se eu consigo salvá-la no IGTV para você mandar para alguém que você gosta, mandar para alguém que precise ouvir esses pontos que a gente conversou hoje, tá bom? Quero agradecer a todos vocês e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.